Oi, eu sou a Cris da Carmela Caramela e hoje eu vim ensinar para vocês no nosso projeto Costurando Sem Medo, aula 15, uma nova aula, e essa aqui é sobre canto mitrado. Então vocês têm pedido bastante sobre isso e eu vou ensinar em particular o meu jeito de fazer canto mitrado. Eu vou estar fazendo aqui em fraldinhas e vocês vão poder estar fazendo aonde vocês quiserem, não só em fraldinha. Então eu vou mostrar o kitzinho que a gente preparou para vocês, voltando a falar sempre que os nossos moldes, esse aqui não tem um molde sobre o canto mitrado, mas vai ter as aplicações lá na página, o desenho lá das aplicações, para quem quiser pegar essa aplicação que eu vou estar mostrando aqui, ela vai estar disponível lá no nosso blog, carmelacaramela.blogspot.com.br. E avisando para vocês, esse nosso projeto, a gente sempre ensina gratuitamente, tudo aqui não tem problema nenhum. Então, como é gratuito, eu peço para vocês estarem sempre compartilhando. Quanto mais vídeos a gente vai fazer, quanto mais visualizações eles tiverem. Se você gostou, deixa aí o seu joinha pra gente e a gente acha legal. Então, olha, eu vou estar ensinando aqui, vocês podem estar fazendo, ó, vou estar mostrando aqui o kitzinho que eu vou estar ensinando é esse aqui, tá? Então, ele tem uma fraldinha grande, uma fraldinha, e no caso aqui a gente fez duas pequenininhas. Mas o mais importante desse vídeo é ensinar vocês a fazerem aqui, ó, o canto mitrado, que é esse canto que fica assim, ó, né? Que é esse acabamento, como se fosse um quadro mesmo, né? Como se ele tivesse uma moldura feita. Então, eu vou ensinar esses aqui para vocês, eu vou chamar a vinheta do canal e a gente volta com o nosso passo a passo. Tchau! Então, nós vamos começar nosso passo a passo agora. Bem, eu vou mostrar aqui pra vocês, eu estou fazendo na fraldinha, como eu mostrei. Mas como isso aqui é o canto mitrado, você pode fazer de qualquer tamanho, em qualquer lugar. Em qualquer peça que você desejar fazer. Aqui eu tô fazendo na fraldinha, então eu não tô colocando aí nos moldes pra vocês o tamanho, porque eu vou ensinar vocês como calcular o seu tamanho. Aqui, olha, eu peguei uma fralda dessas maiores, né, como eu mostrei aí já pra vocês, e dividi ela em 4, tá? Ó, dividi em 4, eu vou fazer 4 dessas fraldinhas desse tamanho aqui, ó, tá? Nós vamos fazer, uma fralda dá pra fazer 4 dessas. Bom, então eu dividi ela em 4, aí o que eu faço pra calcular meu canto mitrado? Eu venho aqui, ó, eu vou pegar aqui a fita métrica, vou medir quanto tem aqui, ó. O meu tem exatamente 35 centímetros. Por quê? Porque a nossa fralda era de 70, eu cortei ela vai ficar de 35 por 35. No caso aqui é um quadrado. Vocês podem fazer com peças retangulares também. Isso é indiferente. Então o que a gente vai fazer, ó? Se é 35 por 35, eu vou cortar 4 tiras de 35 centímetros. Aqui a medida que eu escolhi foi 6 centímetros, porque eu não quero, a minha fralda é pequena, eu não quero muito larga. Mas vocês podem estar aumentando isso do jeito que vocês quiserem. Você pode diminuir para 5, pode aumentar para 10. Aí, tanto faz, o jeito de fazer vai ser exatamente o mesmo. Então, eu fiz o quê? Eu fiz 4 tiras de 35 por 6 centímetros. Aí, olha o que eu vou fazer. Eu quero, só falando aqui para vocês, que esse canto mitrado é o jeito que eu faço. Existem vários jeitos, mas foi o jeito que eu mais me adaptei e que eu quero ensinar pra vocês. E não tem nada de complicado e sempre dá certo, ó. Então eu vou pegar essas 4 tiras e vou fazer o seguinte, ó. A gente vai usar muito o ferro pra fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar e dobrar exatamente aqui, ó. O canto aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Vou trazer essa ponta até aqui. Aqui tem que ficar, ó, batendo o tecido com o tecido. Eu vou marcar, eu vou vincar isso aqui. Nessa ponta, vou fazer a mesma coisa, ó. Vou levar essa ponta de novo, ó. Aqui, ó, tem que dar certinho, ó, até o biquinho, ó. Tem que ficar certinho, se não ficar certinho, não fica legal, ó. Passo. Vou fazer isso nas minhas 4, ó.
Vou fazer isso nas minhas 4. Como a minha aqui, ó, como eu falei, é quadrado, se for retangular, vocês vão ter 2 tiras de um tamanho, 2 do outro, mas vocês vão fazer exatamente a mesma coisa, ó, tá vendo, ó? Sempre as 2 pontas pro mesmo lado, tá? Então, a gente faz isso e agora a gente vai pra máquina de costura pra começar a fazer isso. Olha, então a tira, ó, tá vendo? Aqui tá vincado. Eu vou colocar exatamente uma sobre a outra, ó. Então, a parte que eu vinquei, ó, tá vendo? Ó, as 2 partes que eu vinquei aqui vão bater assim certinho. Então, eu vou começar desse canto maior pra esse canto aqui, que é um pouco menor. Ó, então, a gente vem aqui, coloco aqui, ó, retrocesso no início, deixo as 2 partes aqui bem certinhas e venho em cima da parte que eu vinquei. Só que a gente vai fazer assim, ó. Ó, aqui, deixa eu ver se vocês vão conseguir acompanhar, ó. 1 centímetro exatamente, ó, antes de terminar, ó, tá aqui onde eu vinquei, ó. 1 centímetro antes de terminar, eu dou uma marcação. A minha costura vai terminar exatamente aqui, ó. Então, eu venho, ó, em cima da onde eu vinquei, vou até a marcação que eu fiz, dou retrocesso, ó. Eu vou mostrar aí pra vocês, ó. Deixa eu já ir limpando, ó. Então, eu comecei aqui no cantinho e vim até a marcação de 1 centímetro, ó. Quando a gente abre, ó, ele já fez o canto, tá? Aí, é claro, né, vocês vão vir aqui e refilar isso aqui. Deixa aqui 1/2 centímetro só de folga, ó, tá? Não precisa mais que isso, ó. Tá vendo, ó? Deixei 1/2 centímetro de folga, depois a gente vai lá no ferro e vai abrir isso aqui a ferro. E essa pontinha, que é a pontinha aqui, ó, da parte de dentro, ela vai ficar assim, sem costura, ó. Vou fazer de novo, ó. Eu já tinha costurado a outra parte. Ó, então pra vocês não errarem, é assim, ó. Vocês põem sempre igual, ó. Igual, ó. Tá vendo? Esse aqui em cima desse aqui. Aí eu vou fechar aqui, eu vou fechar com vocês mais uma vez, ó. Tudo batendo aqui, ó. Então, eu venho aqui no canto maior, no lado maior, ó. Retrocesso aqui. Ajeito, pode alfinetar aqui no caso, tá? Ó, mas sempre costurando aonde eu vinquei. Aí, ó, de novo, ó. Coloco aqui, ó, onde tá o vinco, ó. 1 centímetro, marco 1 centímetro. Vou costurar só até aqui, ó. Venho. Opa. Peraí que agora eu que deixei escapar. Mas olha, eu venho, ó, termino exatamente aqui e vou dar retrocesso, tá? Aí vou fazer isso no outro lado também. Quero que eu escapei minha linha, nós vamos fazer de novo. Ó, então a gente já fez esse lado, agora vai fazer esse lado, ó. Sempre começa do lado que fica maior, que fica aqui no bico, ó. Tá? Então, ó, ajeita direitinho os 2 lados iguais. Vou. Retrocesso. Venho aqui, ó, onde tá vincado, ó. Tudo aqui onde tá vincado. Vou, coloco aqui, ó. E marco 1 centímetro. Vou costurar até aqui, ó. Vamos lá de novo. Venho até aqui. Ó. Do retrocesso. Ó. Aí, vocês vão limpar sempre a costura e refilar esse canto, ó. Sempre assim, ó. E refilo o canto. Ah lá, depois a gente vai abrir a costura a ferro, ó. E a gente fez o quadrado, ó, tá? Aqui a base do quadrado, sempre com esse pedaço aqui, ó, com 1 centímetro faltando. Feito isso, que vocês refilaram, deixa eu refilar o meu aqui, que a gente já vai partir pra fralda aqui, pra depois a gente ir pro ferro. Mas primeiro, ó, a gente vai colocar isso aqui na fralda. Então, tirei os 4 cantos. Se quiser ir lá
abrir a costura aqui é legal, tá? Eu não vou agora no ferro para não ter que ir voltar muitas vezes, mas é legal aqui vocês estarem abrindo as costuras aqui, ó, no ferro, todas elas. Aí eu vou pegar a minha fralda, ou no caso, o pano que vocês estiverem fazendo, pode ser uma toalha de mesa, enfim, pode ser o que vocês quiserem. E a gente vai colocar aqui, ó, e ele vai ficar exatamente em cima, ó. Coloque os 4 cantos aqui, ó. Aí se vocês, aqui a falda, ela não tem avesso direito, mas vamos supor que vocês estão fazendo um tecido que tenha avesso direito, uma toalha, alguma coisa que tenha avesso direito. Então vocês vão colocar direito com o direito do pano, ó, direito com direito, ó. Vamos prender os 4 cantos, tá? Ó. A gente prende aqui, deixa eu limpar aqui essa costura, essas linhas. Essas linhas aqui atrapalham demais, ó. Então, a gente vai prender aqui os 4 cantos, ó. E vou começar a costurar, vamos fazer a volta inteirinha. Ó como é que a gente vai fazer. Sempre o biquinho, o cantinho aqui dando certo, ó. Eu vou começar, tanto faz, de qualquer lado que você comece, ó, acerta. Vamos começar aqui, ó. A gente pode deixar 1 centímetro de costura, o que significa que daqui até a agulha vai ter mais ou menos 1 centímetro, ó. Então, eu vou, começo, dou retrocesso e tento manter sempre a mesma distância, ó. Venho. Quando ela encontrar a minha agulha com essa costura que eu fiz, é onde eu tenho que parar com a agulha pra baixo, ó. Ó. Aí, ó. Encontrou aqui, tá a minha costura, exatamente na costura, ó. Paro com a agulha pra baixo e viro. Continuo 1 centímetro de costura, ó. E sempre ajeitado, ó. A fralda e o tecido, ó, na mesma altura, tá? Ó, a fralda e o tecido na mesma altura. Ó, venho, a fralda, o que vocês estiverem fazendo é sempre a mesma coisa, ó. Venho. Pro meu canto ficar legal, qual é o segredo aqui? É parar com a agulha exatamente na costura que eu fiz aqui. Exatamente na costura, ó. Vou fazer mais um lado pra vocês verem. Ó. Como eu falei, ó, o segredo vai estar aqui, ó. Venho. E vou, aqui a gente vem devagarzinho, ó. E para com a agulha exatamente na emenda da costura. Ó. Mais um aqui, esse aqui é o último, ó. Vou parar exatamente, ó lá, na emenda da costura. E aqui eu voltei ao meu ponto de partida, ó. Então, eu fiz os 4 lados do retrocesso, ó. Os 4 lados terminando, deixa eu ver se dá pra ver bem direitinho, ó. Eu enfio a agulha aqui, ó, na emenda da costura pra poder virar, tá? Feito isso, a gente vai cortar, ó, aparar esses cantos, não tem necessidade, pra poder virar o nosso trabalho assim. E aí, a gente vai pra tábua de passar. Ó, então, depois de costurado, como eu falei pra vocês, eu dou um pique, ó, não corta na costura, você deixa um pedacinho, só dá um pique pra ajudar. Aí você vira, ó, vira devagarzinho, tá? Com auxílio, quanto mais picudinho aqui, melhor, ó. Aí eu venho do lado do avesso, ó, eu vou assentar essas costuras aqui, ó. Então, é melhor você fazer do avesso, pra não aparecer a fralda do outro lado, ó. O que tem que ficar aqui é o pano, ó. Vai acertando, aqui é uma questão só de você, ó, ir acertando a costura pra passar. Não deixa a fralda aparecer do outro lado, tá? Elas estão todas do mesmo tamanho, ó. Então, nós vamos fazer isso, vou fazer aqui mais um lado, ó, nos 4 lados que a gente costurou. A costura sempre tem que ficar virada, ó. Nos 4 lados. Fazendo assim, ó, a gente não vai ter
problema depois de ficar feio ou mal estruturado, ó. Então tá aqui, ó. Vou até dar uma acertadinha aqui. E a gente tá fazendo aqui com a fraldinha, que é um tecido bem leve, né? Se a gente fizer com, por exemplo, a gente fez um caminho de mesa, tal, fica até mais fácil. Aí lembra que eu falei pra vocês, deixem aquele 1 centímetro, por quê? Agora eu vou virar esse 1 centímetro pra dentro, ó. Eu vou virar ele inteirinho aqui pra dentro, ó. E vou virar e vou bater a ferro aqui, tá, ó. Vai devagarzinho, ó. Faça um lado por vez, vai vendo se tá dando certo, ó. Sempre aquele 1 centímetro que eu deixei aberto. Por que que eu deixo aberto esse 1 centímetro? Se eu fechasse aqui, se eu fechasse até lá em cima, na hora que eu virava, aqui vai ficar tudo enrugado. Então, eu tenho que deixar esse 1 centímetro aberto, ó. É ele que vai me dar aqui o tamanho exato do meu, ó, porque isso aqui, um canto mitrado, ele faz exatamente uma moldura, né? É como se você estivesse fazendo um quadro, um porta-retrato, né? É isso que ele faz. E aí, eu queria falar uma coisa pra vocês. Existe o canto mitrado que você faz dos 2 lados. Esse aqui é o mais simples, que a gente faz de um lado só. E como eu falei, isso daqui é um jeito que eu gosto de fazer, porque eu me adaptei com ele. Eu sei que vocês podem ver por aí, gente fazendo de outro jeito. Esse é um jeito que eu me adaptei muito e pra mim nunca dá errado. Você precisa sim um pouquinho de paciência, ó. Principalmente aqui, ó, pra você dobrar os 2 lados direitinho, ó, aqui no canto, pro seu canto ficar bem certinho aqui, ó. Então vai, principalmente no canto, ó, ajeita com o ferro com uma certa paciência, ó. Pra deixar aqui sempre, ó, os 2 cantinhos na mesma altura, ó. Eu vou fazer aqui o meu último cantinho. Ó, dobro, ajeito aqui, ó. Esse aqui é o último, ó lá, pra ficar batendo bonitinho. Agora ficou fácil, né? Vou dar uma dica aqui também pra vocês. É assim, eu aqui tô fazendo tudo ele com a linha branca. Mas vamos supor que esse tecido aqui de cima fosse de uma outra cor que não combinasse o branco. Então, o que que você faz? Você põe a linha de cima de uma cor e a de baixo, pelo fato daqui a parte de trás ser a fraldinha, a de baixo vocês deixam com a linha branca, ó. Ó, aqui eu acho que ficou uma barriguinha, eu venho aqui, acerto. Isso aqui a gente sempre consegue ver, visualizar, deixa bem certinho. Aqui você pode ir alfinetando, se você achar necessário, como você pode achar necessário alfinetar aqui, ó. Então, tudo aqui é sempre uma questão só do ferro, ó. Então, agora vocês podem, coloquem alfinete aqui para não sair do lugar e nós vamos voltar para a máquina. Ó, então, né, ó, eu coloquei os alfinetes para ajudar. Aí aqui vocês podem começar da onde vocês quiserem. Aí nós vamos deixar na beirada, tá? E vamos começar. Então, ó, retrocesso no início, ó. Venho do mesmo jeito que a gente fez para pregar lá, ó. Venho até a costura. Deixo a agulha para baixo, viro o tecido, ó. Sempre viradinha. Sempre viradinha. Venho até a costura onde eu fiz o canto, ó. Agulha pra baixo, vira o tecido. Beiradinha. Venho até a costura, viro. Na beirada, agulha para baixo, viro. E olha, aqui
a gente já... Vou aproveitar já aqui limpar a costura. Ó, vocês estão vendo então, ó, embaixo ele não vai aparecer. Depois eu vou fazer uma outra aula com canto mitrado dos dois lados. Eu vou ensinar vocês como eu faço. Ó, retrocesso e acabou. Aí, aqui tá pronto. E aí eu vou dar uma dica agora depois pra vocês sobre a aplicação. Ó, então, ela tá aqui. Eu dei uma sentadinha, tá? Ó, os 4 lados iguais, ou se vocês estiverem fazendo em retângulo, vão ficar 2 a 2. Aí, se quem for fazer, vai fazer a aplicação, vai fazer a fraldinha, como eu falei, aqui é o seguinte, ó. Então, eu tenho aqui, ó, a minha nuvem, né? Que a gente disponibilizou o molde aí pra vocês. Esse aqui só vai ter molde disso mesmo. Eu vou escolher um cantinho, ó. Então, só relembrando, quem tiver dúvida sobre isso, sobre pet aplique, a gente tem a Costurando Sem Medo, aula 4, onde a gente fala tudo sobre pet aplique, tá? Ó, então o que que eu fiz? Eu colei o tecido na intertela, risquei a intertela dupla face, risquei aqui a nuvem, ó. Agora eu venho aqui, relembrando só esse pedacinho, eu venho aqui, ó, tiro a película, né? E vou aplicar minha nuvem aqui, ó, no cantinho. Eu escolhi cantinho, você pode colocar no meio, ó, todas elas aqui, ó, eu fiz a estrelinha no cantinho também, eu escolhi cantinho. Aí, depois que você aplicou, né, você vai lá com o ferro, deixa lá, como eu falei, de 30 segundos a 1 minuto, essa intertela aqui, ela exige um pouquinho só de ferro, um pouquinho mais de ferro, ó. Aí, eu vou dar uma dica aqui, isso aqui é uma fraldinha. É um tecido muito fino. E eu já tinha dado no Costurando Sem Medo essa dica. Então, eu vou dar aqui. Aqui é necessário você usar um tecido para dar um suporte de base. Então, ó, eu tenho aqui, isso aqui é uma intertela, tá? Sem cola nenhuma. Ela é de papel. É uma intertela, vocês podem achar ela mais fina, mais grossa. Essa aqui é um pouco mais grossa. Todo mundo que faz aplicação à máquina usa isso aqui. Então, eu vou pegar um pedaço dessa intertela, vou colocar embaixo aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá por baixo do meu desenho. Vou segurar aqui. E vou na minha máquina que faz zigue-zague, é necessário zigue-zague, como a gente já mostrou aí no vídeo 4, e vou fazer a aplicação toda em volta. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, essa aqui, né, ó, eu fiz a aplicação colocando a intertela por baixo, tá, ó, fiz toda a aplicação. Aí, ó, o que que eu faço depois que termina a aplicação? Eu só puxo a intertela que vai ficar do lado de fora, como ela é de papel, eu vou conseguir rasgá-la com facilidade. Ó, tá vendo? Aqui ainda ficou um pedacinho, ó. A gente só puxa e ela sai. Uma diquinha aqui. Se você, por acaso, não tiver intertela e quiser... Eu não tiro aqui da parte de dentro, mas eu tiro toda a parte de fora pra dar esse acabamento aqui na minha fralda. Outra dica, se você, por acaso, precisar fazer e não tiver essa intertela, é bem baratinha essa daqui. Que ela não tem cola, ela não tem cola de lado nenhum, é só uma intertela. Se você, por acaso, não tiver a intertela e precisar fazer, você pode usar com papel de seda ou o papel vegetal. Qualquer um dos dois vai dar certo aqui, o papel de seda ou vegetal. Outro tipo de papel eu não aconselho muito, que na hora de desmanchar, às vezes eles mancham, fica um buraco muito grande, tá? Então, meninas, era essa a nossa aula sobre o canto mitrado. Eu espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês curtam aí nosso canal. Se gostou, compartilhe o vídeo. E os moldes das aplicações estão disponíveis lá no nosso blog, como eu já falei, no nosso blog carmelacaramela.blogspot.com.br. Então, tchau e até a nossa próxima aula do projeto Costurando Sem Medo. Tchau!